Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos! Olha, não é uma live de meditação. Tô aqui com o meu chazinho para homenagear a cultura chinesa. Nós vamos ter um bate-papo aqui. Se você gosta de aprender sobre curiosidades do mundo, das culturas, hoje eu quero trazer aqui. E você sabe por que eu tô trazendo esse assunto? Primeiro porque o ano chinês, o ano novo chinês começou no dia 1º de fevereiro, né? Então o ano chinês está sendo comemorado agora durante 15 dias. Eu vou confirmar isso com a Isabel daqui a pouquinho. E mais do que isso, é tão importante quando a gente vai fazer, vocês sabem que eu trabalho trazendo visão para os empreendedores e além disso, ajudando com network. Só que para você ter um bom papo, para você conversar com as pessoas, para você saber de vários assuntos, nós temos que estar informados. Então, por isso que eu achei super interessante convidar a Isabel para estar aqui comigo, falando um pouquinho da cultura chinesa. Eu, Raquel, tenho um monte de curiosidades. Quero saber se você também. Então, fica aqui comigo. Eu já vou começar contando para vocês. Fui pesquisar. Eu sabia que o chá foi inventado pelos chineses. Mas eu não sabia o porquê, o que sucedeu nessa invenção do chá. O chá foi inventado na China 2.730 anos antes de Cristo. Olha só que cultura milenar. O governador, na época, ele queria, já preocupado com a saúde, ferver a água. Então ele fervia a água já naquela época, preocupado, nem sabia sobre bactérias ou vírus, mas preocupado com a saúde. Então ele fervia. E nesse processo de ferver água, eles acabaram descobrindo o chá. Então vamos ficar aqui, nós vamos aprender um monte de curiosidades sobre a China, inclusive se os chineses estão interessados em Portugal com relação a investimento. Então fiquem aqui comigo. Eu já vou chamar a Isabel. Eu vou colocar aqui bate-papo sobre a China. Pera aí, Isabel, já te chamo. Olha, já vão deixando perguntas aqui. Que hoje eu quero descobrir um monte de coisa sobre a China e nós vamos falar de várias coisas. Bora lá. Aqui, deixa eu marcar esse bate-papo aqui. Pronto, deixa eu chamar a Isabel. A Isabel já me mandou convite. Ela está entrando. Olha, me acompanhe, pessoal. Vamos encaminhar aqui esse convite para muitas pessoas para assistir. Acho que é tão interessante, né? Olá, Isabel! Alô, boa tarde. Boa tarde. Xiao hao. Olá a todas. A todos que me estão aqui. Boa tarde. Sejam muito bem-vindas todas. Isabel, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Nada, obrigada eu. Muito obrigada eu, Raquel. Fiquei mesmo muito contente com o seu convite. Então, gente, a Isabel, nós nos encontramos. A Isabel, ela já esteve nos meus eventos e ela faz parte de um dos meus grupos de network. Então, faz tempo já que eu tô querendo fazer esse convite para ela. Deixa eu só desligar aqui a música. Faz tempo que eu estou fazendo esse convite, assim, querendo fazer esse convite e nunca vejo uma oportunidade. E aí foi tão engraçado. Olha só que coincidência. Eu saí de um convite que foi duro e voltando agora para a rede social, eu me dei um tempo. Eu falei, nossa, eu não dou conta de estar atendendo clientes e de estar aqui na rede social fazendo post, conteúdo e estar colocando. É uma trabalheira danada, né? Eu vou me dar... Não é, Isabel? Eu falei assim, não, eu vou me dar um tempo e depois eu volto. Quando eu tô voltando, por coincidência, eu não tinha visto isso antes, eu vejo. Olha, gente, ano novo chinês cai no dia 1º, que interessante. Normalmente cai no dia 5, no dia 7, no dia 15. E caiu bem no dia 1º de fevereiro, quando eu tava dando minha volta. Eu falei, que giro! Sabe de mim! Voltando com o pé direito! Verdade, mesmo, verdade. Normalmente, há uma curiosidade sobre isso, que eu vou aproveitar para contar. Bom, antes de mais, eu sou a Isabel Figueiredo, tenho uma empresa chamada Orienta e sou apaixonada pela cultura chinesa, pela China, pela filosofia. Eu acho que posso dizer mesmo sobre a cultura e a língua.
há mais de 20 anos. Já fui à China muitas vezes, umas 30, talvez mais. E estou com muita pena destes 2 últimos anos ainda não ter ido, estou desejosa, estou mesmo desejosa de lá voltar. Mas uma coisa muito engraçada sobre o calendário da passagem do ano, para quem não sabe, a passagem do ano não é sempre móvel, não é num dia fixo, como connosco é 31 de dezembro, sempre, não é? Contamos Sim. 365 dias ou 366, vira. Ali não, é a segunda lua nova de cada ano a seguir à nossa passagem do ano, a seguir ao solstício. Normalmente, então, calha entre fevereiro, mas se calhar no dia 1 é muito engraçado que eu acho que não tenho memória, de calhar assim no dia certo. Isto porque, não sei se você sabe, Ricardo, mas nós estamos, não sei se sabes, desculpa, tocar, às vezes eu não sei. Isabel, eu quero aqui nessa live trazer várias curiosidades. Eu tenho algumas curiosidades minhas, assim, da China, sobre a China, que eu quero esclarecer contigo. Uhum. E, por incrível que pareça, são coincidências que vão acontecendo na nossa vida, e aí você vai juntando os pontos, né? Então, eu quero de tudo que eu tenho aprendido sobre a China, eu quero dividir aqui, eu quero que você confirme comigo. É isso mesmo, Raquel, não é? E eu quero que você nos assistir. Também, espera aqui no final, eu quero perguntar para a Isabel se os chineses ainda continuam interessados em investir aqui em Portugal. Como eu trabalho com tutores aqui, olha, ficam atentos, que aqui a Isabel vai nos ajudar com isso. Então, Isabel, tudo que você vê de curiosidade, de coisa, e do seu trabalho, nós vamos falar nessa live. Ok, perfeito. Mas sabes em que ano? Uma grande curiosidade. Sabes qual é o ano em que supostamente a China está? Não é 2022. 4.720. 4.720? Entraram no ano 4.720. Isto porquê? Porque é um calendário lunar, regem-se pelas luas. As luas têm ciclos de 28 dias. 28,345. Uma coisa assim do género. Então, de 28 em 28 vira. Logo, um ano deles tem 356 dias. O nosso tem 365. Tens logo aí uma diferença de 11 dias por ano. Agora faz as contas. Desde 2022. Só que e depois também começa mais cedo. Eles começam a contar do primeiro imperador, do Qin He Xuan, e que começou mais cedo do que o nosso calendário a partir de Cristo. Então, entraram no ano 4.720. Estão muito à frente. Até nisso estão à frente. É muito engraçado. E só mais uma curiosidade. Vou-te contar também a história da lenda dos signos chineses. Sabes qual é o teu signo chinês? Então, o meu signo é serpente. Ah, é bom. É um signo da espiritualidade. São pessoas muito com sensibilidade. É muito bom a serpente. Mas o Buda resolveu, para uma passagem do ano novo deles, convidar todos os animais da Terra. Estava muito desiludido com os humanos. Só um minutinho, pessoal. Vocês estão vendo a Isabel? Me fala aqui, porque ela saiu daqui, não está aparecendo para mim. Vocês estão Não? vendo? Não, você saiu aqui da imagem. Espera aí. Eu tô adorando. Nossa, gente, tem tanta história gira que nós vamos saber. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olha, estão-me a ver, não estão? Estão-me a ver. Estão-me a Eles ver. estão a ver? Ah, então para mim não tá aparecendo por algum motivo. Então tá ótimo. Vamos lá, Ok. seguir a live. Bora lá. Então, vou contar a história da lenda. No instante, o Buda resolveu comemorar o Ano Novo Chinês e como andava muito desiludido com os humanos, porque havia muitas guerras, ganância, poder, resolveu só convocar os animais da Terra. Só que muitos dos animais da Terra queriam era dormir, ir para a toca, correr, brincar, saltar, pular, comer, e não queriam saber do Buda, nem da espiritualidade do Buda. Só apareceram 12 deles. E os 12 que apareceram foram premiados com um ano de regência. Então, esses animais, com as suas características próprias, ficaram incumbidos de apoiar o Buda no fundo, na perfeição do universo. E em cada ano, um deles é regente. E um deles é dono das suas características e tem a incumbência de ensinar aos humanos e aos outros animais
as suas válidas características de o tigre é aguerrido, no entanto o tigre não faz muito barulho, não é? É uma pessoa que não entra em confronto. Quando entra em confronto é por sobrevivência e é para ganhar. Então é um ano que apela muito para as pessoas irem às disputas, mas bem fortes, fortalecidas. Não darmos muito a ganhar guerras, aquelas guerras tipo galo de cocorococó que não levam a lado nenhum. E ter uma energia forte para no dia a dia ultrapassarmos todos os obstáculos. O tigre é muito isso, não é? É muito no seu local, muito observador e depois de mansinho ele é isto que se requer, mesmo nos negócios. É estarmos fortes e não desgastar energias com o que não vale a pena e mesmo agarrar aquilo que vale a pena para nós. Ai, não, gente, eu achei super interessante. Eu tava olhando, eu falei assim, nossa, eu já sabia que era serpente, assim, o meu signo, né? E aí, agora, assim, quando eles mudam de lua, cada animal que eles colocam tem uma interferência no seu signo. Sim, tem. E há outra curiosidade, é que assim, são 12 signos e há 5 elementos da natureza, que é a terra, o ar, o metal, a água e o fogo. Ou seja, cada animal é regente por um ano, não é por um mês como nós, é um ano. Esse animal, que são 12, de 12, agora é tigre d'água, daqui a 12 anos é tigre de fogo, depois é tigre de metal. Então, o tigre d'água é o mais manso deles todos, é o mais diluído, é o mais emocional. Então, 12 vezes 5, quando o animal passa aos elementos todos, dá 60. 12 vezes 5, 60. Os 60 anos é a idade em que o chinês se reforma, porque é a idade em que se sente que o seu animal concluiu todo o processo de vivência nesta vida. Então está pronto para abraçar a morte, está pronto para se retirar. Ai, que interessante. Ô, pessoal, vocês podem ir deixando aí perguntas também, tá? Podem ficar à vontade aí para deixar perguntas aqui para Isabel. Sim. Ô, Isabel, agora uma curiosidade que eu fiquei. Aqui na nossa cultura ocidental, nós temos uma coisa muito forte com o ano novo, com a passagem do ano novo, vai trazer coisas novas que nós vamos realizar tudo no próximo ano, né? Então as pessoas colocam metas de virada de ano, falam, nossa, esse ano vai ser tudo que tem de melhor para mim, né? Vai com aquele pensamento positivo e aquela energia toda, fazem planos e começa o ano, né? Que a gente começa o ano com as mesmas rotinas, tudo igual. Como que é para os chineses em termos assim de virada de ano? Eu sei que eles ficam em torno de 15 dias comemorando, se não for me engano. E como que é essa parte assim das pessoas com relação a planejar a vida? Porque eles são muito estratégicos em termos de filosofia, da cultura, eles são muito de negócios, muito de empresa, né? Como que é em termos de planejamento de vida? Olha, há aqui uma coisa logo à partida. Eu vou falar da China, do chinês de milhares de anos, porque o chinês está a sofrer alterações, não é? Com esta abertura ao capitalismo, porque, enfim, mudou um pouco. Então a parte filosófica e da cultura também avançou um pouco. De qualquer das formas, eles têm uma rotina muito própria que os equilibra muito, que é a meditação. Fazem muita meditação e aquelas artes marciais para equilibrar a energia. O que é que isso faz? Faz com que a pessoa, na realidade, tenha um ciclo muito mais equilibrado. Quando nós nos agarramos a determinados eventos para planear, para fazer, para agora é que é, passado 15 dias, como tu disseste, ou uma semana, está tudo igual, porque temos algum desequilíbrio na forma como estamos, não é? A ansiedade acaba por não nos permitir concretizar esses objetivos. O que acontece nos chineses, isto é muito mais diluído, porque a meditação é espetacular para uma pessoa se autocontrolar, para uma pessoa poder ter muito mais sensibilidade e muito mais intuição. Então, esses planos são diluídos ao longo do ano, não estão ali praticamente... Claro, eles ligam muito à fortuna, à prosperidade e à fortuna. Aliás, há dois números que significam, um é o 8, que é o número da fortuna, e o 9, que é o número da prosperidade. Eles são muito supersticiosos, ligam muito ao simbolismo, aos números, ao símbolo de tudo. Então acaba por ser ali o 8 e o 9 é uma coisa que está sempre muito presente.
Ou seja, não têm estes momentos de pico como nós temos, têm mais equilíbrio, eu acho, na forma como planeiam a vida. Têm um plano muito mais a médio e a longo prazo. E depois tem outra coisa, é que funcionam num coletivo. Ou seja, os projetos deles são normalmente em coletivo ou em família. Tu vês que eles vêm em família, nos restaurantes são famílias, nas lojas são famílias, nas mercearias são famílias. Portanto, eles apoiam-se muito. Até uma palavra que é quanxi, quer dizer relação, relacionamentos. Quem não tem, como tu fazes, Raquel, e outros parabéns pelo que tu tens feito, o teu papel, o teu trabalho tem sido, ainda no outro dia falei de ti, espetacular, tens um networking fenomenal com pessoas brasileiras que vieram do Brasil, ajudas aqui a instalarem-se em Portugal. Isso é quanxi em mandarim. É tu saberes que não estás sozinho, é estares apoiado. Então, logo isso também te equilibra, de certa forma, não é? É óbvio que eles gostam muito de crescer, eles têm crescido muito. Mas é uma coisa que está permanente, é mais ao longo do tempo. E estão muito focados naquilo que eles querem. Muito, muito, muito focados. Não, é muito interessante. Uma das coisas dos chineses também é que eles olham o relacionamento do casal como uma empresa, né? Sim. Tem esse formato assim. Agora, uma curiosidade que eu tinha lido um tempo atrás, que na China ainda continua aquela coisa de filho único, né? E eles dão sempre preferência aos homens. Então, hoje na China, tem muitos homens. Então, eu brinco assim: se as mulheres que estão solteiras aí vão para a China. Olha, já não está em vigor a lei do filho único. A lei dos filhos únicos foi abaixo em 2012, 2014, por aí. Tenho aqui a minha pastora alemã. É muito curiosa. 2012, acho que foi 2012, passou de um filho para dois, porque começou a haver um grande desequilíbrio demográfico. Pelo que tu estás a dizer, é o rapaz, é o homem que leva a linha familiar. Então, quando o casal se casava, se unia, normalmente a mulher levava os seus bens para a família dele, perdia os seus bens, quer dizer, entregava-os ao marido. Então, muitas vezes esses bens vinham também com os pais dela. As coisas dela herdadas dos pais e os pais iam tudo para a casa do homem, do noivo. E as coisas eram entregues à família do noivo. Então, nessa altura, ninguém queria, quando só podia ter um filho, ter mulheres, porque queriam preservar os seus bens. Então aquilo gerou um grande desequilíbrio, porque muitas raparigas foram abandonadas à nascença, quando elas sabiam que eram raparigas, interrompiam a gravidez. Houve muitas meninas abandonadas, porque eles... Essas meninas, você sabe, Isabel, como que vivem essas meninas que foram abandonadas? Essas meninas eram abandonadas no campo. Isto porquê? Porque eles têm uma coisa que é as minorias étnicas. Há 56 etnias na China. Uma é a maioria, que tem uma representação de 70%, 80%, e depois tem muitas minorias étnicas que têm os seus trajes, as suas danças, os seus cânticos. Essas minorias trabalham nos campos, são responsáveis pelos campos de arroz. E essas minorias, para não terminarem, porque são uma vertente cultural muito forte na China, o Estado não lhes incutiu essa lei dos filhos únicos, para elas não terminarem. São poucos, são pequeninas, são milhares, mas são pequenas. Então, muitos chineses iam para os campos onde sabiam que havia minorias étnicas e deixavam lá, abandonavam, ou entregavam, ou abandonavam as suas filhas. Claro que... mas sabes que o povo chinês aceita de uma forma completamente diferente as normas, as regras, porque sabem que é para um bem comum. E tem muito ciente dentro dele o coletivo. Não é a unidade, é o coletivo. Sabem que se aquilo aconteceu foi para outras pessoas não morrerem de fome, foi para outras pessoas não sofrerem de miséria. Então acabam por ser muito mais... e são budistas. Aceitam muito mais o destino do que nós. Os budistas têm uma grande aceitação do destino, muito maior do que nós, porque acreditam que isto é para o bem da outra vida. Então, o que é que aconteceu? A partir de 2014, poderias ter um segundo filho, desde que comprovasses rendimentos financeiros e que pagasse uma taxa por isso.
A taxa era um valor exorbitante, nem quase ninguém conseguia. É para não ter mesmo. Não sei quanto é que era para aí 2 mil ou 5 mil dólares americanos. 5 mil dólares americanos é muito na China. Para milionários não, mas na altura era muito para muita gente. Hoje começou a haver muito mais homens do que mulheres. Então os homens chineses foi um dos motivos que os levou a sair do país. Porque na China, se tu não tens família constituída, tu não tens capacidade de assumir cargos públicos, de determinadas funções ambiciosas. Não podes ceder. Então, não tinhas mulher, porque não havia mulheres. Não tens família, não tens um cargo parlamentar, não tens assento na Assembleia, não tens aqueles cargos de direção, não te são atribuídos. Porque o conceito de família mostra que tu és uma pessoa capaz de gerar, de estar em coletivo, de estar integrada. É um compromisso para a vida, que também já mudou um pouco, mas um compromisso para a vida, e isso mostra que tu és uma pessoa de caráter, de união, de coletivo. Estás ali por tudo. Claro, quando começou a haver muito mais homens do que mulheres, muito mais mulheres sozinhas vão para a China, cá há imensos homens da geração dos 30, 40 sozinhos, surgiu um negócio muito engraçado, que era os homens ricos, porque eles foram enriquecendo, há muitos milionários, aliás, 80% dos milionários do mundo hoje em dia são chineses. Então, eles pagavam a um negócio espetacular que surgiu, que era a caça à noiva. Então pagavam pessoas que iam para os shoppings, onde elas andavam mais, as filhas de homens ricos, na Gucci, na Louis Vuitton, eles iam tentar pesquisar quem eram as mulheres sozinhas para propor o negócio do casamento. Que doido, né? É uma coisa. A cultura é uma coisa tão engraçada, né? A gente vai ouvindo, assim, a cultura chinesa parece tão estranha para nós, né? Em vários aspectos, mas por outro lado, tem uma sabedoria gigantesca, né? Então, eu comecei a ler aquele livro, O Arte da Guerra para Mulheres. Ah, sim, sim. E ele é baseado no livro, né, da Arte da Guerra. E o que eu achei interessante, eu comecei a lê-lo agora, tá recente. O que eu achei interessante é o formato da filosofia, que é o que você falou no início. Eles são muito baseados na terra, no ar, no fogo, né? E nos elementos, né, da natureza. E eles praticam muito um formato que envolve a meditação, né? Que é a retidão, que é você olhar para dentro, que é você se desenvolver daqui de dentro para fora. Então, assim, é um contraste de vários aspectos, né? Onde você vê informações, livros, história em termos de desenvolvimento, assim, que para a gente é uma coisa tão sábia, né? E por outro lado, vários aspectos que envolvem a cultura, que para nós é muito estranho, né? Então, um exemplo de estranho, por exemplo, lá eles comem gato, por exemplo, a parte da comida, né? É muito estranho com relação a comer os animais, fazer teste em animais com relação a cosméticos, né? Então, isso para a gente soa muito estranho. Mas sabes que isso passa-se muito. Temos que perceber que a China tem o tamanho de uma Europa e meia. É um continente e meio. Há de tudo. Há quem faça isso em determinadas cidades mais provincianas, como foi o Wuhan, mas há nas cidades maiores, já mais desenvolvidas, e no sul da China, onde são as feiras, etc. Ok, eles comem gatos. Isso é verdade. Como nós comemos coelhos, eles comem gatos. Eles não comem coelho. Têm coelhos, adoram os coelhos, não comem coelho. Mas também começas a ver uma ligação deles aos pets, aos cães e aos gatos não, mas aos cães. Eles tratam os cães, tu não podes imaginar, é como se fossem filhos. Começaram a gostar de cães. Eu vi os labradores, são cães polícias. Os labradores que tu vês na rua, eles têm colete de xerife, um crachá de xerife, são super brilhantes, um pelo lindo, super bem tratados. Há pessoas que têm cães e que fazem, pintam o pelo e tudo deles.
Eles grooming, imensos groomings, fazem imensas. Tratam os animais, vestem imensa roupa, roupas, adereços, gargantilhas. Eles têm uma ligação aos animais, de repente parece que desequilibraram nisso, porque de uma coisa que não ligavam, passaram a ter uma atenção excessiva com os cães, especialmente com os cães. Interessante. Mudou bastante. Querem ser ocidentalizados também, querem estar a par da Europa e dos Estados Unidos. Então foi Não, um negócio grande. uma das coisas que eu li também, Inês, foi porque é o seguinte, né? A gente às vezes julga pela nossa cultura, pelo nosso olhar, né? Então, assim, aquela coisa do paradigma, né? Nós temos um olhar que a gente está habituado e a cultura do outro às vezes soa errada, né? Para nós, porque não é o nosso hábito, né? Mas, por exemplo, eu tinha visto um filme que eu vi uma feira gigante, né? Agora com essa coisa do Covid, mostrou-se muito também. Aquelas feiras gigantes, onde tem vários tipos, várias espécies de animais ali, né? E aí, nessa reportagem, teve um filme e depois eu vi uma reportagem na Netflix. Falando a respeito disso, né? Então, assim, o povo chinês passou muita fome. Então, a maior fome que existe no mundo Muito. a China, aconteceu em 1956. Então, até na época, o governador, que era da República Chinesa, que implantou, né? O Mao Tse, né? Que fala. Mao Tse Tung, Mao Tse Tung. Então, o nome é bem mal, né? Então, assim, eles têm uma estimativa gigantesca do número de pessoas que morreram de fome. Olha só, querendo ou não, isso foi 1956, foi depois da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. E, querendo ou não, gente, se você for pensar, as pessoas, né, morrer de fome, né? Tipo, de doença, a gente tem entendimento de fome, né? Então, eu acho que isso deve ter levado eles muito a aprender a comer tudo quanto é tipo, inclusive moça, como que fala? Aqueles tipo, parecendo mosquito? Mosca. Mosca, assim, eles comem esses vários tipos de coisas. Eu acredito que venha disso, né? Sim, sim, claro que sim. Eles habituaram-se no campo, especialmente, a comer de tudo o que aparecia, não é? Porque tiveram um ciclo económico muito, muito difícil. Mas hoje em dia está muito ultrapassado. Só que Agora, demora também, não é? Há certas rotinas, certos hábitos alimentares do povo mas agora com isto tudo que tem acontecido, vai mudar bastante. Eles já estão a alterar muito os hábitos deles alimentares. Eles eram muito vegetarianos e hoje em dia não, comem bastante carne. E comiam vegetais e insetos, exatamente porque era o que apanhavam mais facilmente no campo, entendi. para não passar fome. Enfim, é triste, mas eu acho que isso foi uma fase que já ficou muito para trás, porque a verdade é que eles se levantaram com muita força, são muito determinados, são muito lutadores e andam. Eu costumo dizer que eles estão todos dentro do mesmo barco a remar para o mesmo lado. Às vezes nós aqui, cada um no seu barquinho, a ver quem é que rema mais depressa, não é? E eles estão muito no mesmo barco. E isso é interessantíssimo, né? Como que eles têm essa força do coletivo mesmo. E eu acho que também vem muito também das leis que são impostas pelo governo, né? O formato de governo lá. Sim. Isabel, quando você esteve na China, assim, o que você achou com relação a essa parte, assim, essas exigências que tem o governo chinês? Qual a sua visão sobre isso? Olha, eu tenho uma visão que é o seguinte: a China é 1,4 bilhões de pessoas. E há 25 anos atrás, eu fui a primeira vez em 95. Sim, vai fazer 30 anos. Era uma desorganização muito grande. Era aquela coisa dos carros, confusão, a buzinar, não havia sinais, não semáforos, havia carros poucos, bicicleta, era muito confuso. Para um governo poder educar aquele povo como está hoje, tu hoje vais a Xangai e tu não vês uma beata no chão. Tu não vês ninguém apita, porque há vigilância que automaticamente, se tu apitares indevidamente,
retiram-te a matrícula, passam-te a multa e descontam na tua conta bancária. Não é papel para casa, é automático. Então, as pessoas cumprem a rigor. Como é que eu vejo? Eu admiro, sabes? Eu admiro porque acho que, às vezes, esta falta de liberdade que se tem, é para um bem maior. É para um bem maior. O que é verdade é que eles no geral, eles gostam. Depois, claro, há casos, não é? Há casos de tudo e que depois não se pode dizer mal nenhum do governo, não podem mesmo dizer mal, porque senão sofrem consequências. E isto é uma falta de liberdade de expressão grande. Mas muitos deles têm aquela ideia de não morder a mão que lhes dá de comer. E ainda há muito poucos anos, eles não pagavam renda de casa. As casas eram do Estado, era tudo do governo, era tudo do Estado. Tudo. Que eles têm ainda essa filosofia que agora está mudando, que era muito socialista, né? Completamente. Então eles agradeciam porque começaram a perceber que os primos já não morriam de fome, as famílias, com os amigos, e começaram a perceber que a economia estava a começar a andar, imensas pessoas saíram da miséria e da pobreza. Então eles não criticam, eles por isso simplesmente aceitam, no geral, estou a falar do geral, depois há casos, não é? Mas, no geral, eles aceitam, a classe média aceita e agradece. Então, não critica, não tem voz ativa de crítica, de apontar o que fez, não. Muito interessante. Olha, pessoal, quem está assistindo a nossa live aqui, eu queria pedir para vocês o seguinte, eu vou perguntar agora para a Isabel, nós vamos entrar num ponto, em dois assuntos agora. Eu quero perguntar para ela com relação aos chineses vindo para Portugal, investindo aqui em Portugal. Quem quer saber sobre isso, encaminha para quem você conhece. E um outro ponto muito importante que nós vamos falar aqui, um pouquinho também da sabedoria chinesa. O que a Isabel sabe da sabedoria chinesa? E é essa pergunta que eu vou deixar agora. Isabel, o que você aprendeu com a cultura, com a filosofia chinesa, que você acha que seria interessante para a gente implementar aqui na nossa vida, no dia a dia, além da meditação, é claro? Olha, tanta coisa. Há um filósofo chinês que eu adoro, que é o Confúcio. Mais o Lao Tzu, como tu falaste da arte da guerra, eles são grandes pensadores. E tem um chinês filósofo, sabedor, tem uma coisa, uma maturidade, uma estabilidade, um equilíbrio enorme. De qualquer das formas, há uma coisa que me marcou muito, que é a forma como eles lidam com os ancestrais, com os pais. Não sei se vocês sabem, mas há uma responsabilidade parental muito grande. O que é que isto quer dizer? Eles não põem os pais em lares. Eles têm uma grande responsabilidade. Os pais educam os filhos até determinada idade. E depois, a partir na segunda fase, são os filhos que tomam conta dos pais. E tomar conta é sustentar, porque não havia segurança social. Então, os filhos sustentam os pais. Asseguram-lhes um futuro na velhice sem ser num lar, em casa. Eles têm essa responsabilidade parental porque acham que um idoso é uma fonte de sabedoria, é uma fonte é uma pessoa por quem eles têm uma consideração imensa. Fizeram um inquérito na China e perguntavam-lhes se eles punham a hipótese com a vida tão ativa de hoje em dia de pôr os pais em lares. 95% da população respondeu que não, era impensável. Que os pais tinham que estar com eles, acompanhados até o fim da vida, quando eles eram crianças, também lhes deram esse acompanhamento. Então, eles apoiam mesmo os pais, apoiam financeiramente, eles sustentam os pais, se os pais precisarem, a partir de determinada idade. E eu acho que é uma coisa admirável, espero que eles não percam isto. Porque vê-se tantos idosos, coitados, tratados como lixo na nossa sociedade, que são encostados, é um frete, vamos tanto ali, e tá. Isto é uma coisa que me mete, olha, até me emociona, mete-me imensa pena que assim seja, porque cada vez mais nós percebemos que os idosos têm que ser acarinhados, têm que ser tratados, têm que ser levados em taça de ouro. E os chineses fazem isso. Isso é o que eu mais admiro, é uma das coisas que eu mais admiro neles, que mais me inspirou e que me fez sempre gostar.
desta parte deles. Pois há coisas que eu não concordo tanto, mas esta eu gosto muito. Que interessante. Não, isso daí é um ponto que você falou, é muito triste, porque assim, aqui a gente realmente vê muitos idosos na nossa cultura aqui ocidental, muitos idosos maltratados mesmo, né? E chega uma determinada idade, não consegue cuidar sozinho, eles não conseguem se cuidar sozinho, tem que ir para um lar, né? O bom é quando eles podem ir para um lar, né? Mas a maioria, infelizmente, mesmo tendo um salário, isso acontece muito no Brasil. Minha mãe, ela teve que ficar. Minha mãe teve AVC com 43 anos. E ela ficou num estado mesmo muito dependente mesmo. Ela não falava direito, não reconhecia as pessoas. E ela ficou um tempo conosco, mas a gente não conseguia. A gente não tinha, na época, condição de ficar bancando uma enfermeira para ficar cuidando dela o tempo todo. Era muito difícil. E aí nós colocamos ela num asilo. E ela recebeu um salário, no Brasil, né, um salário mínimo. Mas era muito triste. As pessoas realmente estavam lá e não ia ninguém visitar. Você não via as pessoas visitarem o local. Então, foi uma das coisas assim que era meu objetivo, meu e da minha irmã, da gente batalhar para criar as condições para a gente ter a nossa mãe com a gente. Então, minha mãe morou comigo depois de um tempo em Belo Horizonte e agora vive com a minha irmã. Daí nós compramos a casa para ela, ela vive com a minha irmã. Mas sempre que eu ia lá, eu ficava agoniada de ver. Nós fazíamos um trabalho também voluntário na época no asilo. É muito triste. Então, isso da filosofia chinesa, de cuidar, né? Essa parte da cultura deles, de cuidar realmente dos idosos, é muito bacana trazer isso. Agora, Isabel, por um outro ponto que eu acho que todo mundo quer saber, para depois a gente entrar na sua especialidade, né? Como que tá depois do Covid, das pessoas, dos chineses investir e vir viver em Portugal? Como que tá isso? Porque agora eu acho que o Visa Gold também mudou muito. Como que está sendo esse processo? Bom, houve uma reviravolta, não é? Mas houve uma reviravolta também, já era previsto vir a acontecer com Covid ou sem Covid. Durante muitos anos era o mundo inteiro a ir fazer compras à China. Tu sabes, as marcas todas, tudo isto, a maior parte das coisas que estão à nossa volta foram produzidas na China hoje em dia. Havia um projeto do presidente de fazer o inverso, que era, em vez de passarem a vender o plástico e o afilápis, começarem a construir e a produzir bens que lhes dessem uma margem grande. Os electrical vehicles, os carros automáticos, smart cities, projetos para ir à Lua, para ir a Marte, como foram agora, computação quântica. Então eles queriam dar um salto para coisas mais alta tecnologia, para ganharem mais dinheiro e venderem massa para o mundo. O que é que aconteceu com o Covid? Na realidade, deixámos de ir, não é? Deixámos de ir, apesar de cá feiras online, mas não é a mesma coisa. Deixámos de ir às compras na China, às feiras. O que aconteceu é que eu acho que eles projetam muito. Há um grande projeto chamado One Belt, One Road, que é a nova rota da seda marítima do século XXI. É um projeto que tem acordo com 71 países, na Europa e na África, e praticamente só Europa e África, onde eles estão a construir ferrovias, speed trains, comboios super, hiper, mega rápidos, trajetos marítimos. Os portos estão a comprar portos em vários países da Europa para conseguirem espalhar os seus produtos pelo mundo. Porque eles não queriam muito mais tempo que fosse o mundo inteiro lá. Eles queriam começar eles a sair e a serem eles a ir diretamente ao resto do mundo para espalhar os seus produtos, como era a rota da seda antiga. Então o que é que isto fez? Com o Covid acabou por ser uma coisa que já estava planeada a ser feita, que foi, deixaram de querer ter lá estrangeiros, neste momento eles não querem estrangeiros lá, e estão a continuar os seus projetos de espalhar os produtos e produtos melhores. Começas a ver aí já a Hisense, os computadores, a Xiaomi, a Huawei, tudo isso a vir, e muitas pessoas nem sabem que são chineses. Na taça UEFA agora do europeu, era as publicidades do TikTok em chinês, não é? Tu começas a ver Alibaba, tudo isso em chinês. E eles vão, de certa forma, continuam a marcar presença no mundo e cada vez mais,
mas com coisas já mais de alta tecnologia. Acho que foi isso que virou. O Covid veio acelerar isso. Veio acelerar esse processo. Eles virem para Portugal. Eles veem Portugal como um resort de luxo. Para eles, Portugal é um resort de luxo. É um país que pode virar um resort, porque é muito pequenino e está muito bem plantado. E Portugal tem uma coisa que interessa muito à China, que é, tem uma plataforma continental, ou seja, Portugal, no mar, é 4 vezes maior do que em terra. Ou 10 vezes, não sei dizer o número, é muito maior do que em terra. Torna-nos o maior país da Europa. Então, essa área marítima, que é a plataforma continental portuguesa, interessa muito à China. Enquanto nós não conseguimos utilizá-la, porque não temos meios nem poder económico para isso, os chineses têm. Portanto, eu acho que Portugal está muito na mira da China. Aliás, a China tem mira nos países que falam língua portuguesa, que é Portugal, Brasil, Cabo Verde, Angola, Moçambique e São Tomé. São os 6 países onde eles vão investir à grande. O resto, não. Pergunta-se porquê. Não sei muito bem responder porquê. Mas porque são países bem localizados, são países ricos, são países que, de certa forma, eles veem que o governo e o Estado, a forma como nós nos organizamos, não é o ideal. Não é? Então, vêm países fragilizados, com riqueza, recursos naturais fenomenais, cada um pelo seu motivo, e, portanto, são os países onde eles têm lá os binóculos postos, têm a mira posta, são os países onde eles querem mesmo estar presentes e investir. Porque sabem que lhes vai dar muito e investir pouco. E no caso, Isabel, por exemplo, dos chineses, eles olham Portugal dessa maneira, como que eles compram casa para viver aqui ou somente para investimento? Como que eles contactam as pessoas? Como que é o formato de negócio dos chineses? Para quem for fazer um negócio com os chineses, como que deve ser o comportamento, vamos dizer assim, os procedimentos, né, para negociar com os chineses? Neste momento, eles desiludiram-se um bocadinho com os portugueses, porque eles vieram para aqui, depois foram um bocado enganados, depois havia aquelas situações de casas que eram inflacionadas para serem vendidas a chineses e o vizinho do lado pagava metade do valor. Então eles sentiram que houve alguma xenofobia e de certa forma ficaram um bocadinho desiludidos. Mas, portanto, eu acho que não é por isso que eles vão deixar de olhar para Portugal. Muitos deles, eu conheço vários, que tinham um projeto de viver aqui, porque dizem que é o melhor país do mundo para viver. Seguro, com bom tempo, barato, com muito poucas pessoas, deserto. Mas ficaram assim um bocadinho, não se sentiram tão welcome aqui. Então, eu penso que hoje em dia eles querem compram casas, compram prédios, têm comprado imensa imobiliária para transformar em negócio. O Hotel Cidadela em Cascais foi comprado por uma chinesa que vai ser todo transformado num novo hotel que é no Hilton. E, portanto, tem muita compra, muito investimento imobiliário que nós não sabemos sequer. Não vem à baila, ou se vem as pessoas não apanham, estão distraídas com outras coisas. Mas muitas herdades no Alentejo são compradas por chineses. Não quer dizer que eles se instalem cá. Eles depois vão montar negócio, ou vão pôr mão de obra a trabalhar. Eles têm interesse em nativos que falem umas coisas de mandarim. Eu digo sempre aos meus alunos, procurem pelo menos fazer o início. E depois é assim, a porta abre-se, é a chave da porta. A porta abriu-se. Ok, depois vocês têm que continuar a estudar. Mas depois já estão a trabalhar para os chineses, vão ser obrigados a estudar. Mas ter no currículo, olha, eu estudei cultura chinesa, eu interessei-me, eu sei já um ano, 2 anos que me dediquei da minha vida a estudar mandarim. Estas pessoas que estão a querer investir aqui, estes chineses, vão-lhes dar a mão, porque não só admiram, como os veem como os aliados. Então, claro, não é, tem interesse em aprender o mandarim, né? As pessoas estão mais interessadas quando vão aprender de estar falando fluentemente o inglês, né? Que acho que é o idioma mundial, né? E falando nisso, os chineses falam bem inglês? Como que é? Não. Eles não falam, né? Não. A maior parte não fala, uma porcentagem, só 7% dos chineses têm passaporte. Pai, 1% dos chineses falam inglês, estás a ver? E estima-se que agora, em 2022, estimava-se que 15% dos chineses passassem a ter passaporte. Vê tu o que é que isso quer dizer em termos de movimentos. Quando isto passar do Covid, isto do Covid é que não estava na baila, por isso é que eu também acho que isto não foi uma coisa provocada.
Porque quando isto acontecer, é o dobro dos chineses a virem viajar. Porque eles querem sair, eles têm dinheiro, eles querem passear, eles querem viajar, eles já não querem fazer mais turismo interno. Eles são Então, muito consumistas, né? estão muito consumistas e gostam muito. Uma dica que eu deixo aqui, só tem alguém do turismo, bem, invistam em turismo de saúde. Invistam em turismo de saúde porque eles adoram turismo de saúde, adoram termas, nós temos imensas termas, temos zonas de banhos, zonas que pode ser transformada em saúde, em bem-estar, em spas, eles procuram imenso isso. Gente, que dica fantástica! Quantas mulheres aqui que eu conheço de empreendedoras têm espaços de beleza com spa, hotéis que eu conheço, cada hotel maravilhoso com spas. Tem que investir em divulgação, né, Isabel, sobre isso para atrair os chineses. Tipo, há tantos sítios, Vila Lara no Algarve, que tem um spa fabuloso. Assim, vocês, eu não estou nessa área, mas criem uma unidade hoteleira com spa, com uma coisa pensada, com graça, e depois divulguem para agências chinesas. Está tudo online. Ai, que interessante. Agora me conta um pouquinho, para aprender o mandarim, assim, porque na maior parte do país é chinês que eles falam, né? O mandarim é entendido por todos? Sim, mandarim é a língua oficial hoje em dia. Eles todos, mesmo que falem outro dialeto, têm que saber mandarim, oficialmente. Mandarim, o mandarim é muito mais simples do que se julga, porque há convicções, isso para mim é chinês. Isto era de antes, antigamente, nós não tínhamos, era aquela coisa que ninguém sabia onde era a China. Hoje em dia isso mudou. O chinês é mais simples do que algumas línguas europeias. Se a pessoa pensar, é muito difícil, é muito mais fácil do que alemão, do que finlandês, norueguês, holandês, porque tem uma gramática muito simples e aprende por palavras. Então, nós temos que ter X palavras que sabemos e depois é começar a construir, tipo puzzle, as frases com aquelas palavras. Agora, o que eu acho muito é que o mandarim é um quebra-gelo, é a chave da porta, é a chave da porta do sucesso. É um quebra-gelo. Ok, dizer assim, falar fluentemente mandarim, é difícil falar fluentemente em 2 ou 3 anos. Mas é muito fácil abrir uma porta com pouco, pelo que eu estava a dizer, porque eles precisam muito, eles estão ávidos de encontrar nativos nos países para onde eles querem ir, portugueses, espanhóis, que falem um bocadinho deles, que percebam um bocadinho, porque eles não falam inglês. E se as pessoas querem viajar, por exemplo, a China é lindíssima. A China tem o Parque Avatar, onde foi filmado o filme do Avatar. Fui na China e uma pessoa para lá ir tem que saber umas coisas de mandarim. Se não vai sozinha, porque eles não falam inglês. É muito. Chegar ao Avatar e ninguém fala inglês. Nem no café, nem em lado nenhum. Aquilo é tudo em mandarim. Então, saber em 2 níveis, uma pessoa consegue comunicar. Eu tinha 2 níveis, eu fui para a China e eu conseguia ir a qualquer lado e comunicava. Ir à lavandaria, pôr a roupa a lavar, a que horas vou buscar, quanto é que custa, este tipo de coisas. Aqui em Portugal, eu não quero ir para a China, e acho que a maior parte das pessoas não querem, mas aqui em Portugal, saber umas coisas ajuda, é um passaporte para o mundo. E depois é o que eu digo aos meus alunos: ok, vocês agora já sabem, não é? Agora, mas se alguém me contrata, então isso é o melhor que vos pode acontecer. A partir daí, vocês continuam a estudar em casa e vão ter acesso aos chineses, que vos vai obrigar a saber mais e mais e mais. Sem dúvida, tem que começar, né? Tem que pegar uma base, que é o mais importante. Igual quando a gente aprende inglês, você vai lá, aprende o verbo to be e vai indo, começando com essa base e vai juntando. É o puzzle também, né? Deixa eu ver as perguntas aqui, ó. Vamos lá. Isabel, tenho dificuldade com a compreensão dos ideogramas e escrever ideogramas. O que você sugere para melhorar essa fluência? No computador é mais fácil, pois permite automaticamente traduzir. Como é que se chama? Eu estou sem óculos, não estou a ver. Quem é? Aqui tá tampando também. Me fala seu nome. Aqui tá como NeuroExpert. Olha, pronto, 2 coisas. O que é verdade é que os teclados e os computadores têm um pau de 2 bicos. Eu, neste momento, já não dou aulas presenciais há muito tempo. Antes eu tinha um quadro onde escrevia tudo à mão. Hoje em dia eu digo assim, já não sei desenhar cada terço. Os ideogramas. Então o teclado serve. O teclado serve. É evolução tecnológica. A pessoa comunica com isso. Já não é preciso estar a escrever à mão cartas. Não é? Nós todos, mesmo em português, já quase não escrevemos à mão. Portanto, isso está ultrapassado.
A questão da compreensão é conhecer a história do caractere. Os caracteres têm história, todos eles por trás. Há uma história dentro do caractere. Há 56 radicais, que são caracteres que você deve saber. Os 56, ou a metade deles, sabendo, quando olha para um caractere, você consegue perceber a história, a origem, se é feminino, aquilo quer dizer mulher, aquilo é pessoa, uma pessoa com uma árvore, o que é que significa? Uma pessoa com uma árvore, um caractere que tem uma parte que representa a pessoa, uma parte que representa uma árvore. É uma pessoa encostada a uma árvore. O que é que faz uma pessoa encostada a uma árvore, normalmente, no Alentejo? Dorme, não é? Descansa. Então, o verbo descansar. E todos estes caracteres têm esta história cultural. Têm uma história. Se olhar para a história, vai ver que vai passar a amar os caracteres. Ai, que interessante. Eu acho que tudo na vida, né? Eu adoro história. Eu adoro saber da onde que veio, pra quê, sabe? Assim, eu adoro. Muito interessante. Eu não tinha pensado sobre isso. Depois eu vou olhar um pouquinho. Aliás, vou olhar não. Você vai me ensinar, Isabel. Ah, boa. Eu acho que sim. Conto contigo. Ô, Isabel, aqui tá perguntando assim, como que faz para aprender o mandarim? Olha, eu já vou dar a dica. A Isabel é expert em ensinar mandarim. Ela é professora mesmo, ela tem cursos online. Então, ela ensina, ela tem vários formatos onde você aprende. Você viu que não é tão difícil quanto nós imaginamos. Que a gente vai aprendendo uma base, que são as palavras base, e depois nós vamos montando um puzzle para comunicar. Então, eu já tirei aqui assim, essa ideia de que é muito difícil aprender o mandarim. Conta mais como que funciona o seu curso, Isabel. Olha, para finalizar, eu daqui a pouco tenho que entrar também para uma reunião, mas eu vou agora ser rápida. Eu vou lançar uma masterclass na segunda, terça e quinta-feira, onde vou ensinar muito mais de tudo isto. E vou pedir à Raquel para deixar aqui o link para quem se quiser inscrever. De qualquer das formas, tenho um programa, tenho uma comunidade de pessoas que gostam da China e do mandarim. Não só do mandarim, mas também da China. E o que é que se passa na comunidade? Para além das pessoas que aprendem mandarim, então, no programa Mandarim 12 meses, que é uma parte grande online, gravada, outra parte em Zoom, vocês têm uma quantidade de atividades à volta que promove e que mantém a paixão. Nós vamos por paixão e depois desistimos, não é? Desistimos por razão, ou vice-versa. Então, o que é que faz esta... Tenho cursos musicais em mandarim, tenho salas de jogos em mandarim, salas de bingo em mandarim, tudo isto acontece. Um círculo de leitura de livros sobre a China, muitas atividades à volta, para as pessoas estarem sempre em dinâmica, salas de estudo, a comunidade funciona muito, muito bem. E vou ter uma turma que vou iniciar no dia 21 de fevereiro. Portanto, está na altura ideal para poderem começar. Começa do zero, a 21 de fevereiro. Eu vou pedir à Raquel que deixe aqui o link. O link da Masterclass são muito bem-vindos, se quiserem vir assistir. Se quiserem inscrever-se para a turma e para ter acesso à página, toda a história do programa, tem tudo, o que é que os módulos têm, o que é que você vai aprender no restaurante, como é que se fala, no hotel, no banco, o meu nome, como é que te chamas, toda essa linguagem. E depois posso fazer exame internacional, que é um bom certificado, é uma coisa que valida para um currículo. Quando vocês quiserem concorrer a uma função dos ditos chineses que hão de vir aqui solicitar, já solicitam, eu recebo mensagens para emprego todas as semanas, de pessoas que falem qualquer coisa de mandarim. E por isso, eu acho que é uma grande dica, vão se apaixonar. Para além de que a comunidade é muito interativa, pessoas que ficaram ali amigos para a vida e nunca se viram. Depois viram-se que eu também organizo jantares chinesas, enfim, temáticos, fins de semana com medicina tradicional chinesa, com artes marciais, com feng shui, muitas coisas à volta disto tudo. Não é só aulas de mandarim, tem uma comunidade muito grande onde acontecem muitas coisas sobre a China. Ai, muito giro. Nossa, eu quero fazer parte dessa comunidade. Olha, Isabel, como que eu falo muito obrigada em chinês? Xexeni. Olha só, gente, eu acho que vocês viram que aqui a garota não sabe nada, né? Então nós vamos literalmente aprender o básico. Me explica novamente. Passou tão bem, foi tão bom. Muito obrigada, Xexeni.
Foi muito bom. Xixi, muito obrigada, Isabel. Fantástico. Muito, muito, muito obrigada, Raquel. E tudo bom. E parabéns pelo teu trabalho. Muitos Olha, eu que parabéns. agradeço. Obrigada por ter aceito. Obrigada, pessoal, que ficou na live até agora. Olha, beijinho grande, Beijo, obrigada. obrigada. Obrigada.